Saúdo a todos com a paz do Senhor. Vamos com nosso propósito 150 salmos em 150 dias. Nesse desafio, vamos hoje meditar um pouco no Salmo 82. Não perca, logo após a leitura do Salmo, uma reflexão. Deus tem uma palavra para o seu coração. Salmo de Asaf. Deus se encontra na congregação dos poderosos. Ele julga entre os deuses. Por quanto tempo julgareis injustamente e aceitareis as pessoas dos perversos? Selá. Defendei os pobres e órfãos, fazei justiça ao aflito e ao necessitado. Livrai o pobre e o necessitado, liberte-os das mãos dos perversos. Eles não conhecem nem entendem. Eles caminham na escuridão. Todos os fundamentos da terra estão fora de curso. Eu disse: vós sois deuses, e todos vós sois filhos do Altíssimo. Todavia, morrereis como homens e caireis como um dos príncipes. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois tu herdarás todas as nações. Esta é a palavra de Deus para nós e nós estamos aqui para refletir um pouco e entender. Este é um salmo que por muitos é confundido nas suas palavras. É um salmo de exortação à justiça em favor dos fracos, à parcialidade dos juízes. Asaf repreende, porque a justiça de Deus é imparcial. O divino juiz, ele é imparcial. E aqui Asaf repreende porque os juízes da época, lembrando que não tão diferente de hoje, não é? Existe aquela parcialidade, uma preferência, uma injustiça nos julgamentos. Mas Deus é aquele que julga a todos, especialmente aos governantes, líderes, pessoas de posições, todos aqueles que exercem autoridades, né? Esse é um salmo de grande ensinamento. Devemos ter cuidado todas as vezes que vamos interpretar a Bíblia. Alguns versículos têm um sentido que, se não bem explicado e bem entendido, a gente acaba caindo aí no engano de muitas pessoas que distorcem as palavras da Bíblia, ou seja, a palavra de Deus, né? O Deus Criador afirma ser o único. Em 1 Reis, no capítulo 8, verso 60, diz assim: para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus e que não há outro. E o 61 diz: seja perfeito o vosso coração para com o Senhor nosso Deus, para andares nos seus estatutos e guardares os seus mandamentos. Também Isaías 44:6, assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos exércitos: eu sou o primeiro, eu sou o último, e além de mim não há Deus. E muitos outros versículos da Bíblia afirmam que Deus, o único a quem devemos reverência, que devemos reconhecer a sua soberania, devemos a Ele honra, glória e louvor, reconhecimento e entrega, submissão. Esse é o nosso Deus, Criador de todas as coisas, né? Mas a gente vai ver um pouquinho aqui, ó. No primeiro verso diz assim: Deus se encontra na congregação dos poderosos, ele julga entre os deuses. Essa palavra deuses é em letra minúscula, significa juízes, né? Porque os juízes, eles são colocados numa posição, claro que em proporção minúscula, não é? Mas é como se fosse um Deus, porque a vida daquela pessoa que está sendo julgada está na mão dele. Nós vemos uma outra tradução, é a tradução da Bíblia, Nova Versão Internacional. O verso 1 diz assim:
É Deus quem preside na Assembleia Divina. No meio dos deuses, ele é o juiz. Então, é também deuses com letra minúscula. Então, o verso 2 diz assim: por quanto tempo julgareis injustamente e aceitareis as pessoas dos perversos? Selá, né? E aquela pausa para reflexão. Aí na nova versão internacional diz assim: até quando vocês vão absorver os culpados e favorecer os ímpios, né? Então, é porque a gente sabe que a corrupção é grande, não era só naquela época, nos dias de hoje, muito mais. E sabemos que muitas das vezes inocentes são tidos como culpados e os que são realmente culpados, verdadeiros culpados, eles são acobertados por autoridades, por juízes, por pessoas de autoridade, né, que favorecem, e isso aí com certeza haverá uma consequência, né? Porque assim, a gente vê aqui, esse salmo, ele faz uma alusão, vamos ver aqui, ó. Aí ele dá toda uma instrução: defendei os pobres, os órfãos, fazei justiça ao aflito e ao necessitado, livrai o pobre necessitado, liberte-os da mão dos perversos. Essa é a forma correta de julgar, é o trabalho correto de um juiz, que é colocado, entre aspas, com D minúsculo, no lugar de um Deus, para julgar. Então é defender os pobres e fazer justiça, né? E punir os perversos. Então, eles têm uma autoridade dada por Deus, e devemos lembrar que a maior autoridade de todas é Deus, e que Deus é a favor da justiça. O mandamento é que se faça o bem e se retraia do mal. Nenhum de nós deve ir de encontro ao mal, mas sempre buscar fazer o bem. Então, essas pessoas que têm posições de autoridade deveriam e devem buscar fazer tudo de acordo com as leis de Deus, né? Aí eles diz aqui no 5, eles não conhecem nem entendem e eles caminham na escuridão, né? Então são pessoas que agem de acordo com a escuridão. Aí tem aqui no verso 6, é isso que eu quero explicar agora. Eu disse: vós sois deuses e todos vós sois filhos do Altíssimo. Todavia morrereis como homens e caireis como um dos príncipes. Então a gente entende que Moisés foi colocado como porta-voz, né? Por exemplo, o juiz, ou seja, aqui deuses, né, como está colocado, é uma representação que define uma posição de autoridade sobre outros. Assim aconteceu com Moisés. Ali a gente vê o exemplo em Êxodo 4, o 16 diz assim: e ele será teu porta-voz ao povo, e tu lhe serás por Deus. Ao verso 17 diz: e tomarás este cajado em tuas mãos, com o qual farás sinais, né? Porque Deus colocou Moisés, deu a ele uma responsabilidade para que ele fosse até o faraó, que estava oprimindo o povo de Deus, e Deus mandou que ele fosse lá falar com o faraó. Olha, o Deus dos deuses, né, o eu sou, mandou você libertar o povo, né? Mas Deus também disse a ele que endureceria o coração de Faraó, que não deixaria, porque Deus queria mostrar a sua glória. Mas Moisés dizia assim: eu sou pesado de língua, né? Eu não sei falar. Eu acho que ele deveria ter alguma distorção na voz, ou ele era gago. Alguns pregadores dizem que ele era gago. Eu não sei, porque eu não tenho esse conhecimento exato aí, mas eu creio que alguma dificuldade na dicção ele tinha. E aí Deus disse a ele: pega o teu irmão Arão. E aí ele diz assim, ó, no capítulo 7 de Êxodo, verso 1: e o Senhor disse a Moisés: vê, fiz-te por um Deus a Faraó, e Arão teu irmão será teu profeta. Então Deus falava para Moisés, Moisés falava para Arão, e Arão
se dirigia ao faraó. Então, era uma posição de um Deus, minúsculo, é claro, porque ele estava ali, né? Ele como um Deus, representante do Deus Altíssimo, e o seu irmão Arão, que lhe representava ali como profeta, porta-voz, que é o profeta, é um porta-voz de Deus, e aqui no caso era porta-voz de Moisés, né? Mas isso não mudou o fato de Moisés continuar sendo um mortal, um ser humano. E aí a gente vê que nesse verso 1 desse salmo, os juízes são tratados como deuses, porque têm a responsabilidade de aplicar a justiça divina no seu papel de governar os homens. Então, eles deveriam governar com retidão, com justiça e serem imparcial. Não puxar a sardinha, né? A brasa para a sardinha de um ou de outro, mas o certo é o certo, o errado é o errado, né? E em Romanos 13, verso 1 a 7, diz que devemos honrar e devemos obediência às autoridades. Aí diz assim, se você quiser ler para entender melhor, Romanos 13, de 1 a 7, diz que nós devemos obediência por temor à punição, mas também por dever de consciência, porque a nossa consciência sabe o que é o bem e o que é o mal. Então, quando nós obedecemos às autoridades que agem corretamente, né? Então, obedecendo às autoridades, obedecemos também a Deus com a nossa consciência, né? Então, quando as pessoas de autoridades não defendem o que é bom e o que é certo, toda a população sofre. Até os alicerces da sociedade são abalados pela falta de integridade dos seus líderes. Isso a gente vê hoje, infelizmente, estamos numa guerra política, em guerras onde impera a corrupção, a maldade, né? A falta de Deus, a falta de amor, a falta de pessoas liderando com retidão, de acordo com o que é certo, né? Em favor dos pobres e dos aflitos, como diz aqui, defendei os pobres, os órfãos, fazei justiça ao aflito e ao necessitado, né? Então, isso a gente vê que hoje está bem complicado. Então, toda a sociedade é afetada pela falta da integridade das pessoas que exercem autoridade sobre a nação, sobre a cidade, os estados, né? Infelizmente, mas a gente sabe que todos eles são encarregados de fazer justiça. Sejam também toda a classe de liderança. Isso a gente pode referir aos pais que têm a autoridade sobre os filhos, aos maridos, né, aos chefes, aos pastores, aos governadores, presidentes, ou seja, toda e qualquer pessoa que exerça autoridade sobre outros devem lembrar-se que a sua posição deve estar subordinada ao juiz divino, que é o juiz de todos. É o juiz dos maiores, juiz dos menores, juiz dos fracos, juiz dos poderosos, juiz de todos. E todos serão julgados por Deus e receberão segundo as suas obras, quer sejam boas, quer sejam más. Todos nós seremos julgados, né? Compareceremos perante o tribunal, como diz lá em 2 Coríntios 5 e 10, né? Todo joelho se dobrará. Todos nós seremos julgados de acordo com as nossas obras e devemos sempre lembrar que a vida é feita de escolhas, né? A gente tem o livre-arbítrio, a gente tem a capacidade de pensar, a gente tem a capacidade de analisar situações, de decidir os nossos atos, né? Então, que nós possamos lembrar disso e orar pela nossa nação. Estamos aí numa situação difícil, prestes à paralisação, mas Deus está no controle de tudo, porque Ele está acima de tudo e de todos. Porém, cabe a cada um de nós para nos colocar diante de Deus como sacerdotes, como intercessores, para interceder
por aqueles que governam o nosso país, os nossos estados, cidades, por todos os líderes de igrejas, de empresas, toda a liderança em geral, que nós estejamos orando para que Deus coloque nas suas consciências o temor ao Altíssimo, sabendo que todos comparecerão ao tribunal e todos são julgados conforme as suas obras, né? Que o amor possa reinar em nossos corações e que a mudança que eu quero ver no mundo possa começar em mim, que cada um de nós possamos fazer a nossa parte, não é? Porque o que eu quero que façam a mim, devo eu fazer aos outros. E aquilo que eu não gostaria que fizessem a mim, eu também não devo fazer aos outros. Que o amor de Deus esteja em nossos corações. Como diz a Bíblia, o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. E que esse mesmo Espírito venha reinar em nós, nos alertar para tudo aquilo que estivermos fazendo de forma errada, mas que possamos meditar na palavra de Deus, aprender um pouquinho a cada dia, para que possamos nos aproximar de Deus a cada dia, né? Ele encerra o salmo: levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois tu herdarás as nações. Herdarás todas as nações. Na outra versão diz: pois toda a terra te pertence. Toda a terra pertence a Deus. Todos nós pertencemos a Ele, o Altíssimo, soberano, poderoso. É a Ele que pertence as nossas vidas, mas cabe a nós nos aproximar dEle, fazer o que é bom e reto. Que Deus nos abençoe. Um beijo no seu coração. Obrigada por você assistir até aqui, ouvir esse salmo, ouvir a reflexão, meditar um pouco comigo. Se puder, deixa o seu like. Se não se inscreveu ainda, se inscreve aí nessas letrinhas vermelhas, né? E se puder compartilhar um pouco da palavra de Deus para outras pessoas, eu fico grata. Você me abençoa e é abençoado também. Beijo no coração.